Boa tarde, quase boa noite a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui. Na verdade, assim, demanda realmente um pouco de empenho em São Paulo para você poder vir depois do trabalho, ou depois das suas atividades diárias, poder vir assistir uma aula e ter uma discussão. Mas é uma iniciativa, acho que é muito positiva do hospital, e o objetivo realmente é tentar aproximar um pouco, não só o corpo clínico, né, dos médicos do hospital com os pacientes, mas não só com os pacientes, mas com a comunidade, com os parentes dos pacientes, e mesmo quem nem trata aqui no hospital, mas que tenha curiosidade de saber um pouco mais sobre oncologia, ou tratamento de câncer, etc. Então, assim, gostaria realmente de agradecer a presença de todos. Inicialmente, essa aula vai ser um panorama bem geral, na verdade, sobre um pouco, enfocando prevenção e diagnóstico precoce, né, do câncer ginecológico, tá? Aqui eu não vou estar abordando mama, né, que a mastologia realmente existe um encontro que eu acho já foi até o primeiro que aconteceu. Então eu vou abordar o câncer ginecológico, digamos assim, não mama, né, que é o que a gente trata no departamento de ginecologia oncológica. Depois eu vou apresentar cada um dos colegas que fazem parte do departamento, tá? Então eu vou falar um pouco sobre câncer de colo de útero, tá, que é extremamente importante. Depois um pouco de câncer de endométrio e de ovário, tá, rapidamente. E aí depois, mais ou menos uma meia hora, a gente vai abrir para perguntas, questionamentos, e podem fazer as perguntas que bem desejarem e que tiver com ansiedade de saber, tá? Estamos aqui à disposição para isso, tá bom? Primeira pergunta, qual que é a importância do câncer na mulher? Tá? A principal, 23% dos óbitos da mulher entre 10 e 49 anos já são relacionados a câncer, tá? E é a pergunta que sempre faz, né? Como é que a gente pode prevenir o câncer? Como a gente pode prevenir? Porque realmente, assim, diagnosticando cedo, nós sabemos que a gente pode fazer o diagnóstico mais precoce. Prevenir o câncer. Primeira coisa, algumas medidas comportamentais importantes. Pare de fumar. Tá? Essa é uma medida que é para todo mundo. Não é à toa que o Ministério da Saúde faz campanhas extremamente importantes relacionadas a isso. Segundo, faça exercício físico regular. Tá? Não é a idade. Tá? Faça exercício físico regular. 3 vezes por semana, 30 minutos, uma caminhada, é muito mais suficiente para a sua saúde cardiopulmonar e até saúde prevenindo câncer. A gente vai estar prevenindo câncer fazendo isso também, tá? Terceiro, controle o peso, tá? Por favor, controle o peso. A obesidade, a gente sabe que a obesidade é fator de risco para câncer, tá? Não só câncer ginecológico, mama, endométrio, mas câncer de próstata também, no homem, por exemplo. Câncer de intestino também está relacionado com a obesidade. E, por último, tenha dieta rica em fibras, né? Frutas, verduras e pobre em gordura. Na verdade, são 4 medidas que se intercalam, né, entre elas. Parar de fumar e ter uma dieta saudável, uma vida mais saudável. Isso realmente vai ajudar a prevenir, tá? E para quem já teve câncer, isso ajuda também bastante no dia a dia, tá bom? E a informação é muito importante no Brasil. Eu vou falar um pouco de câncer de colo. A última avaliação é que só 20% das mulheres brasileiras fazem Papa Nicolau, fizeram Papa Nicolau do ano passado. Isso é ridículo, é horrível. E a repórter me perguntou por quê. Eu falei assim, um pouco é informação, tá? Segundo, ir atrás, né? Eu acho que a mulher tem que saber que tem que fazer, por exemplo, no exemplo do Papa Nicolau, e tem que ir atrás. Então, com a informação, a mulher passa a ter, a mulher, o homem, o ser humano, né? O cidadão passa a ter, saber sobre o problema e conseguir fazer uma prevenção, o diagnóstico precoce. A gente sabe que quanto mais cedo, maior chance a gente vai ter de cura. A gente for pegar o aparelho reprodutor feminino, só para poder diferenciar, isso aqui a gente trata no departamento de ginecologia oncológica, tá bom? A gente vai ter a parte de fora, que é chamada vulva, a vagina, que é a parte um pouco de dentro, né? Logo no fundo da vagina, a gente vai encontrar o colo do útero, tá? A gente consegue visualizar no Papa Nicolau esse colo do útero. E um pouco mais acima, que não é visualizado pelo exame físico, a gente vai ter o corpo do útero. Então o útero em si divide em corpo de útero, tá? E colo de útero. Ao lado a gente vai ter os anexos, a gente chama. Anexo porque está ao lado do útero. Então o anexo nada mais é que as trompas, ou trompa de falópio, antes se falava, hoje fala tubo uterino, e os ovários. Anexo é isso, tá? O corpo de útero a gente separa em algumas camadas. Tem a camada mais interna, que é o endométrio, que é aquilo que descama na menstruação, que é onde cresce o neném. A parte muscular, que chama miométrio, e o que recobre tudo é a serosa, tá bom? Qualquer uma dessas áreas pode dar origem a tumores, tá? E é o que a gente faz de tratamento aqui no hospital.
Qual que é a estimativa de câncer? Isso é americano, né? A gente vai ter que, dentro dos cânceres, o principal, também nos Estados Unidos, é o câncer de mama. 26% dos cânceres são mama, tá? Câncer de corpo uterino, aqui principalmente endométrio, são 6% dos casos. Ovário, 3% dos casos. Na verdade, colo de útero, como a gente tem uma grande escala de prevenção de colo de útero lá, ele vai longe, na verdade, aqui, tá? E lembrar também, pulmão, cigarro. Pulmão é igual, cigarro é igual a poder ter câncer de pulmão, tá? E cólon e reto, não pode esquecer, tanto no homem quanto para a mulher, tem uma incidência grande. O risco da mulher desenvolver câncer durante a vida, estimativa, a gente vai estimar que até 1 em cada 3 mulheres pode desenvolver câncer durante a vida, é muito, né? Então, assim, é importante a gente tentar diagnosticar o que é possível diagnosticar precoce. Mama chega até 1 em cada 8 mulheres, tá? Corpo de útero, 1 em cada 40 mulheres. Aqui é o do endométrio, tá bom? Ovário, muito menos frequente, mais ou menos 1 em cada 70 mulheres. É muito menos frequente câncer de ovário, graças a Deus. E colo de útero, porque tem prevenção, cai para 1 em cada 138 mulheres, tá bom? Então, esses aqui são os cânceres que a gente trata do ponto de vista ginecológico. É importante, mama sempre se destaca, no Brasil e fora também. Então, nos Estados Unidos, você vai ter uma porcentagem grande de câncer de endométrio, um pouco menos de ovário. No caso do Brasil, o que é? Isso se inverte um pouco. Isso muda no Brasil, na nossa realidade de país subdesenvolvido ainda em alguns aspectos, tá? Primeiro, mama ainda é importante. 49.400 casos novos de mama ano, tá? 49 mil casos de mama ano. É muito importante. Depois vem colo, infelizmente. A gente vai ter por volta de 18 mil casos novos de câncer de colo no Brasil. Essa taxa de por volta de 20 a cada 100 mil mulheres, isso aqui é uma taxa que os Estados Unidos tinham na década de 40, tá? Aí depois vem pulmão, esôfago, etc. Então, assim, colo de útero ainda é um problema muito importante na nossa população. Quando a gente fala diagnóstico precoce, tem outra palavra que sempre utiliza, né? Que é chamado rastreamento. Vem do inglês também, a gente fala screening. O que seria isso? É a gente tentar pegar mulheres que não têm nada, não têm sintomas, ou muito poucos sintomas, e tentar, na verdade, identificar quais aquelas que poderiam ter uma doença muito inicial e intervir sobre elas, tá bom? Isso aqui mostra o quê? Como tudo em medicina, né, o rastreamento em oncologia também tem seus riscos e benefícios, né? Quais seriam os benefícios? A gente diagnosticar precoce e diminuir a chance de óbito da mulher, né? Aumentar a chance de cura. Diminuir as complicações de tratamentos mais avançados, né, mais graves. E, obviamente, o diagnóstico precoce, como eu tinha falado. De risco. Lógico, o método de rastreamento muitas vezes pode ter um risco. Por exemplo, a colonoscopia para a avaliação do intestino grosso pode ter perfuração intestinal, mas é muito pequeno. Então, assim, toda vez que o médico indicar para vocês um exame de prevenção, ele vai estar pensando nesses riscos e benefícios. Ele vai estar falando que os benefícios, com certeza, são muito maiores do que os riscos, tá bom? A gente tem que também pensar falsos positivos, é achar uma coisa no exame que não é nada, tá? Então, o raciocínio clínico é importante do médico, né? Falso negativo, o que é? Não conseguir descobrir. E a gente tem que tomar muito cuidado com diagnosticar mais, esses falsos positivos também. Então, realmente, deve ser pedido, tem alguns exames em geral que deve ser pedido realmente para todas as mulheres, mas outros com um pouco mais de parcimônia e sempre tem que ser avaliado pelo médico, tá bom? Rapidamente, câncer de colo de útero. Então, como funciona? De novo, colo de útero aqui embaixo. A gente tem um útero inteiro, colo de útero é o que a gente tem mais embaixo, tá bom? O corpo do útero que é aqui para cima, tá? Quando a gente fala de rastreamento, de diagnóstico precoce de câncer de colo de útero, a gente fala desse tal do Papa Nicolau. Não é Papa, viu? Não é nenhum Papa que chamava Nicolau, não. É um médico, tá? Que na década de 20 chama Jorge Papa Nicolau, tá bom? Ele é de origem grega. E ele, na época, ele via que ele conseguia ver células do colo do útero na vagina, tá? E aí, que nada mais é? Essa aqui é uma foto dele, do Papa Nicolau, tá? Tá apresentado. Esse é o Papa Nicolau. E esse também é o Papa Nicolau. O que é o Papa Nicolau? Imagina, isso aqui é o colo, é a visão que o médico tem, ou a enfermeira, ou seja quem for que estiver fazendo a coleta do Papa Nicolau. Vai ver teu colo aqui. Ele é também chamado de citologia, né? Por quê? Citologia de célula. Ele vai estar fazendo uma avaliação das células desse local. Então ele obtém uma amostra de raspado dessa região e coloca numa lâmina, tá? E nessa lâmina o patologista vai ver se descamou alterado ou não. Isso é um exame simples, rápido, barato, tá? Esse a gente pode dizer que realmente é o exame do rastreamento do câncer de colo. Mas esse aqui é um colo grande, ó, tá vendo? Esse aqui é um colo, tá? Um colo na visão de aumento. Aqui ficou muito clara a imagem. A vagina está aqui, o colo está aqui bem grandão, tá? E aqui tem um orifício do colo, orifício externo. Isso é o que a gente vê. Isso aqui é um pouquinho de muco, um catarrinho que está saindo no colo. Isso aqui é um colo normal.
Então o que acontece? A mulher quando entra na puberdade, a gente sabe que a camada aqui que tem de glândulas, ela é um pouquinho para fora. E ela vai sendo substituída por uma camada que lembra a nossa pele, que chama escamoso. Então ela vai se fechando aqui. Essa região que acontece a grande maioria dos cânceres de colo e, mais importante, das lesões pré-câncer do colo do útero, tá? Que é o que a gente vai estar objetivando fazer o diagnóstico dessas lesões pré-câncer. Então claro, né? É muito fácil, é muito acessível ao exame físico o colo, né? Então a gente consegue ter a citologia, que é mais ou menos isso, lógico que está em preto e branco, mas o patologista vê essas células, tá? A partir daí está alterado, ele vai fazer um exame chamado colposcopia, que é isso que eu vou mostrar para vocês, que nada mais é do que ver o colo com a lente de aumento. Aí ele obtém a biópsia que a gente fala é histologia, é isso aqui, ó, pedacinho do tecido, entendeu? Para ele poder fazer o diagnóstico e tratar, né? Fazer o diagnóstico da lesão pré-câncer e tratar, tá bom? Por quê? O câncer de colo, no momento inicial, até nas lesões pré-câncer, ele não dá sintoma, não dói no sangue, não tem nada, não acontece nada, tá? A mulher não sente nada. Então, na verdade, o objetivo desse rastreamento do Papa Nicolau é fazer o quê? Descobrir essas lesões pré-câncer, que a gente chama de uma siglazinha, chama NIC, neoplasia intraepitelial cervical. É a doença benigna, pré-câncer, tá bom? E tratar essas lesões evitando que a mulher possa vir a desenvolver o câncer de colo. E a gente sabe também que essas lesões pré-câncer têm uma evolução normalmente lenta, gradual. Isso aí demora 10 anos para um NIC inicial, ou seja, uma lesão pré-câncer, virar um câncer de colo, tá bom? Isso aqui é um gráfico bem interessante, só para mostrar para vocês. Isso aqui é dos Estados Unidos, isso aqui é ao longo dos anos, isso aqui é a taxa, né, de câncer e etc. Essa curva aqui, a gente vai vendo aqui diminuição da incidência de câncer de colo nos Estados Unidos. Lembra que eu falei para vocês 20 em cada 100 mil habitantes? Aqui nos Estados Unidos era na década de 40, aqui acima de 20. Foi caindo com o passar do tempo. E acontecendo o quê? Aumentando a incidência das lesões pré-câncer. Então, o que aconteceu? Com a instituição do rastreamento na população, começou a diagnosticar mais lesão pré-câncer, tratadas e não tendo câncer. Você entendeu? E também diminuindo a mortalidade de câncer de colo. Isso é um exemplo dos Estados Unidos, tá? E a colposcopia, o que é? Que eu falei para vocês. Quando está alterado o Papa Nicolau, a colposcopia nada mais é do que um exame que já nessa época, ó, década de 20, esse senhor aqui, chamado Hissman, ele descreveu. Então é um aparelhinho, a partir então do Papa Nicolau, que a gente vai ver o colo aumentado. Você entendeu? A gente faz algumas colorações especiais para direcionar a área que você precisa biopsiar, para fazer o diagnóstico objetivo da lesão pré-câncer, tá bom? E de onde vem o câncer de colo? Tá? Qual que é o principal fator relacionado ao câncer de colo e às lesões pré-câncer de colo? É o HPV. HPV é a sigla de papiloma vírus humano, tá? O HPV é extremamente frequente, mas é necessário o HPV para ter câncer de colo? É necessário o HPV. Mas, do outro lado, você tem fatores imunológicos, hormonais, o tabagismo também aumenta a chance de câncer de colo, outras doenças sexualmente transmissíveis, tá? Só que o HPV, a gente não tem um HPV. A gente tem pelo menos 140 tipos de HPV, mas desses, por volta de 40 que infectam o trato anogenital, tá bom? E desses 40, a gente pode separar em dois grupos. Um grupo que dá verruguinha, que não vai virar câncer, que são esses de baixo risco, e outro grupo que pode dar câncer, que é por volta de 14, que são chamados de alto risco. Dentre esses tipos, tem os principais, que é o 16 e o 18, que é responsável por 70% dos casos de câncer, tá? Eu vou voltar nesses 16 e 18 mais para frente, só para falar para vocês, tá bom? Existe uma história natural. A partir do momento que a mulher tem a lesão pré-câncer, nem toda vai desenvolver o câncer. Na verdade, menos de 1% vai ter câncer. E essa evolução, ela é lenta e gradual, que é um câncer de colo, por volta de 10 anos, tá? Então, você vai ter esse período todo para você fazer algum diagnóstico, em algum momento. Você entendeu? Em geral, tá? É lógico, tem casos que fogem ao natural, digamos assim, né? Mas, no geral, a regra é essa, tá? Se você tiver uma lesão inicial NIC1, a grande maioria vai regredir, inclusive regredir espontaneamente. 60% regride espontaneamente, tá bom? E só 10% é uma gradação, esse NIC vai de 1 a 3, tá? O pior que é o 3, só 10% dos 1 vão virar 3. E menos de 1% vira câncer, tá bom? Então, o que a gente for... E aí, o HPV é frequente? Extremamente frequente, tá? A gente vai estima-se que pelo menos 80% das mulheres vão ter contato com o HPV durante a vida. É muito. Tá? Sexualmente ativas. No mundo hoje, estima-se que, se eu for procurar, no mínimo 300 milhões de mulheres têm HPV. No mínimo, tá? Só que o que acontece? Se você desenvolve, funciona como se fosse uma infecção. 70% das mulheres se resolve espontaneamente um ano,
90% em 2 anos, ou seja, a grande maioria nem fica sabendo que entrou em contato. Aí um percentual pequenininho que entrou em contato, por volta de 10%, desenvolve aquele NIC, que é a neoplasia interepitelial cervical. E menos ainda, menos de 1% daqueles que desenvolveu vai desenvolver o câncer. Então é uma minoria, você entendeu? Então assim, tem HPV, tem um câncer? Não. Tem HPV, vou desenvolver câncer? Não. Você entendeu? Então realmente é importante ter isso em mente, tá? Prevenção primária. É importante também citar, em relação ao câncer de colo, que existe 2 vacinas no mercado. Tá? Eu coloquei aqui, são 2, uma é da Glaxo, outra é da Merck, que são vacinas, as 2 têm, digamos, uma delas é quadrivalente, que é essa daqui, ela é contra 4 tipos de HPV. Tá? É contra o 16 e 18, como eu tinha falado para vocês, que são responsáveis por 70% dos cânceres de colo. Ela é muito eficaz para o 16 e para o 18, tá bom? E ela também é pelos 6 e 11, que não dão câncer, mas dão aquelas verruguinhas indesejáveis. E tem outra no mercado também, o Cervarix, que é só para o 16 e 18. Então as 2 vão estar protegendo as mulheres contra, digamos, a infecção, né, pelo 16 e 18 e contra os que são os que principalmente podem dar câncer de colo de útero, tá bom? Mas a mulher que é vacinada tem que continuar fazendo Papa Nicolau. Por quê? Você tem pelo menos, você lembra que eu falei, tem 14 tipos que podem dar câncer, né? Por volta de 14 tipos. Então tem que continuar fazendo Papa Nicolau, etc. Mas vai estar bem protegido. Quem que é o ideal tomar essa vacina? Quem nunca teve contato. Então isso aqui vai ser, na verdade, antes do primeiro contato sexual, tá? O ideal, tá? Então assim, a menina, a filha, a sobrinha, etc., antes do primeiro contato sexual, que é o ideal de se tomar a vacina, que a gente tem certeza que não entrou em contato com esses tipos, tá bom? Então, quando a gente foi falar câncer de colo de útero, existem aquelas recomendações de quando fazer o Papa Nicolau. Tá? Parece que cada um fala uma coisa. Existem algumas recomendações do Ministério da Saúde, existem recomendações que a gente tem dos Estados Unidos, né, que a gente fala da Sociedade Americana de Obstetrícia e Ginecologia, existe a recomendação do seu próprio médico, que é importante também. Tá? Então, assim, a recomendação em geral é início do Papa Nicolau aos 21 anos, tá bom? Para quem teve contato sexual. Quem é virgem não precisa ficar fazendo Papa Nicolau, tá bom? Quem nunca teve contato sexual não precisa ficar fazendo Papa Nicolau, tá? Então, é aos 21 anos, tá? A recomendação brasileira é até 25 anos. Na americana é a cada 2 anos até 29 anos. Depois de 30 anos é a cada 3 anos. Isso para quem não vier tendo nada, tá bom? Por que o médico fala, faz uma vez por ano? Na verdade, esse encontro uma vez por ano, realmente, ele, do ponto de vista populacional, se for pegar toda a população, essa é a recomendação, tá? Agora, individualmente, isso pode ser realmente feito uma vez por ano, tá bom? Depois eu tenho certeza que vocês vão ter algumas perguntas em relação a isso, tá? Câncer de endométrio. Então, lá, o útero, a gente tem o útero que ele tem o corpo, né? E o colo, como eu tinha falado. O endométrio é a parte mais interna do corpo do útero, tá? Qual que é a importância do câncer de endométrio? Primeira coisa, como eu tinha falado para vocês, 1 em cada 40 mulheres pode ter câncer de endométrio durante a vida. Isso, na verdade, são dados americanos. O câncer de endométrio, nos Estados Unidos, em países desenvolvidos, é o principal câncer ginecológico. Estou excluindo mama. É o principal, porque lá tem rastreamento para câncer de colo, então tem pouco câncer de colo. Então tem muito câncer de endométrio, tá? Mioma é câncer? Não. Tá? Isso aqui eu estou ilustrando para vocês. Isso aqui é um útero, tá? O colo do útero está aqui, o corpo do útero está aqui, e tem alguns miomas, a bexiga está aqui na frente, e tem alguns miominhas, tá vendo? As bolinhas. O mioma é a proliferação benigna da camada muscular, benigna, tá? A mioma não é câncer. É muito frequente, muitas vezes tem que tratar, tem que operar, pode dar sangramento, pode dar aumento de dor na barriga, mas o mioma a princípio não é câncer, tá? E nem vai falar assim, o mioma vai virar câncer a princípio não, tá? Não vira. Tá? Então, o que você vai ter? O câncer de endométrio, por que ele é muito frequente em países desenvolvidos? Porque tem muito obeso, tá? É um fator de risco a obesidade, tá bom? Se a gente for pensar em câncer de endométrio, alguns fatores de risco lembram muito do câncer de mama. Então, assim, a exposição prolongada ao estrogênio, que é o hormônio feminino principal, tá? E no endométrio, existe uma briga de 2 hormônios, é o estrogênio e o progesterona. O estrogênio, ele estimula o endométrio e a progesterona, ele bloqueia o endométrio. Então, qualquer fator que tenha estímulo a mais do estrogênio, ele aumenta a chance de poder ficar proliferando o endométrio. Você entendeu? Existem algumas lesões, até pré-câncer relacionadas com esse estímulo do estrogênio, tá?
Então, quais são um fator de risco? Obesidade, eu falei para vocês. Obesidade é um fator de risco importante, tá? Por quê? A mulher produz hormônio feminino na periferia, entendeu? Algum hormônio que é produzido ainda pela mulher, principalmente pela adrenal, ele é convertido na periferia da gordura em hormônio feminino, tá bom? Por isso que a obesa tem menos osteoporose, porque o hormônio feminino ajuda a fixar o cálcio no osso também, tá? Então, o que você tem? Segundo, diabetes. Tá? Diabetes, hipertensão relacionada à obesidade, geralmente, tá bom? Reposição hormonal. Alguns tipos de reposição hormonal, só com estrogênio, principalmente, a reposição hormonal que só faz estrogênio, não faz a progesterona, aumenta muito o risco de câncer de endométrio, tá? A primeira menstruação muito cedo, ou a menopausa tardia, também aumenta a chance. Por quê? Ficou mais tempo durante a vida com a exposição do estrogênio. Não ter tido filhos também é fator de risco. Aí você olha, puxa vida, eu tô vendo isso aqui, eu tô gordinha, sou diabética, eu não teve filhos, vou ter câncer de endométrio? Não é regra, é risco, né? Não é verdade? Não precisa ficar desesperado, é risco. Então é até um momento para parar, emagrecer, né? Cuidar da vida do resto também. Você entendeu? É risco, a gente falando de risco, né? É risco. Inclusive a obesidade é fator de risco até para a mulher antes da menopausa ter câncer de endométrio, tá bom? Porque essas mulheres têm ciclos que são pobres em progesterona, tá? Então é importante isso também, até para antes da menopausa. Por quê? O câncer de endométrio, basicamente, a grande maioria ocorre realmente na menopausa. 75% acima de 50 anos, isso, 20% entre 40 e 50 e menos de 5% abaixo de 40 anos. O que é importante? 95%, quase a totalidade dos cânceres de endométrio tem sintomas, sangram. O que é o sintoma? Normalmente é sangramento. Então, a mulher típica, o que é? Está na menopausa e sangrou, tá? Então, assim, não é normal. Às vezes, assim, doutor, eu achei que fiquei mocinha de novo. Não ficou mocinha de novo, tá? Não é para sangrar na menopausa. Tem que procurar o médico para avaliar bem, tá bom? E um exame simples e rápido que se faz é o ultrassom. Tá? O ultrassom você tem um acesso fácil ao útero e você consegue ver quanto de grosso está esse endométrio. Que entra na menopausa, pela falta de hormônio, ele vai ficando fininho, né? Esse é o esperado. Então a gente espera na menopausa que esteja até 5 milímetros. Para a mulher que faz reposição, pode ficar um pouquinho mais grosso. Mas na menopausa, tem muitas mulheres também que tomam tamoxifeno aqui para câncer de mama, né? Tamoxifeno é um pouco diferente, mas estou falando para quem não toma nada. Não toma nada na menopausa, a gente espera que seja até 5 milímetros. Então isso aqui é um ultrassom, é o que o médico, o radiologista vê. Então você tem aqui ultrassom, isso aqui é a camada muscular, tá? Aqui o limite do útero está aqui. Camada muscular, essa fina linha aqui é o endométrio, ou seja, está fininho, normal, da menopausa. Por outro lado, essa paciente está na menopausa, sangra, você faz ultrassom e está grosso, opa, tem alguma coisa, pode ser alguma coisa, pode ser um câncer de endométrio, inclusive, tá? Então a gente vai ver essa aqui é a camada muscular, tá vendo? A linha do útero está aqui. E a parte interna aqui é o endométrio. Tá vendo como é que tá grosso? Não precisa nem, né? Não precisa nem ser radiologista. Ó, fininho, aqui grosso. Tá? Então tem alguma coisa. Você entendeu? Essa paciente é um ultrassom de uma paciente com câncer de endométrio. Tá bom? Só que nem todo sangramento na menopausa é câncer. Tá bom? Isso é importante você saber. Tá? Pode ser até da reposição que a paciente está fazendo. Uma grande parcela é atrofia. O que é? Faz ultrassom, esse endométrio está muito fininho. Então, provavelmente sangrou por isso. Ele ficou tão fininho que expôs uns vasinhos da camada muscular e sangrou, tá bom? Mas, no geral, por volta de 15% só é câncer. Mas, assim, é essencial. Sangrou, tem que procurar o médico, tá bom? E o câncer de ovário, tá? Em relação, assim, o câncer de ovário, ele tem algumas características, né? Todo mundo morre de medo do câncer de ovário. Por quê? Infelizmente, a gente acaba fazendo o diagnóstico mais tardio das lesões do ovário, tá? É diferente, por exemplo, do câncer de colo, que você faz o Papa Nicolau, você tem acesso ao colo, tenta fazer realmente a preventiva. O câncer de endométrio, geralmente, mesmo no início, a lesão sangra, então você até consegue curar, mesmo sangrou, você consegue curar. O ovário, muitas vezes, os sintomas são muito inespecíficos, a gente fala. Confunde, por exemplo, encheu a barriga, estou comendo, fico empachada, não consigo fazer mais cocô direito, o xixi está diferente. Então, assim, são sintomas que confunde, você entendeu? Com, por exemplo, gastrite, etc. Então, assim, é importante até para a população saber. Se tiver alguns sintomas que estão persistindo, tem que procurar um médico para fazer uma avaliação. Parece uma recomendação boba, não, mas é importante. Às vezes a mulher fica meses, né, com sintomas, né? Então, e mesmo assim, infelizmente, a gente acaba tendo doenças mais avançadas.
O ovário, para que serve o ovário? Para produzir os óvulos, para reprodução, né? E para produzir hormônios femininos até entrar na menopausa. Basicamente essa é a função do ovário, tá? A gente vai ter algumas camadas dele, né? Tem a camada mais por fora, mais externa, que chama epitélio. Essa é responsável pela grande maioria dos cânceres de ovário, tá bom? 85% das vezes é dessa camada mais externa, tá? Tem a camada da sustentação a ele, que a gente chama de estroma, e tem onde são produzidos os óvulos. Então, primeira coisa, cisto, é comum fazer cisto? É muito comum fazer cisto. Então, toda mulher que tiver ovulando, tiver no ciclo menstrual, vai fazer algum cistinho, tá bom? Por quê? Você vai ter uma primeira fase do ciclo menstrual da mulher, que é a formação, onde a gente fala do cisto folicular, você entendeu? Onde vai estar o óvulo. Ele vem aqui, vai sendo formado, no metade do ciclo menstrual está aqui o folículo, né? E ele solta o óvulo. Aí ele é um cistinho, que é visualizado, tá? Alguns cistos, lógico, também não estão relacionados com a ovulação, mas geralmente são benignos. Cisto não tem nada dentro, só líquido, realmente a grande maioria é benigna, tá bom? E aí uma segunda fase do ciclo, o que acontece? É formado desse mesmo cisto o corpo lúteo, né? Que é um cistinho que vai esperar, se tiver a concepção do nenê, ele vai manter ainda a produção de alguns hormônios, até por volta da 12ª semana de gestação, tá? Se não acontece concepção, ele vai regride, evolui. Então, esse é um ciclo, digamos, menstrual normal da mulher, tá? Então, é normal produzir cistos, ter cistos, tá? Aqui é uma foto, só para ilustrar para vocês. A parte aqui de baixo da paciente está aqui, né? Da região da vagina estaria aqui, né? Da vulva, né? Está aqui. Aqui é uma cirurgia. Essa aqui é a mão do cirurgião, tá? Aqui é o útero, tá? O corpo do útero, o fundo do útero, só para ilustrar. Aqui é uma trompa, tá vendo? Essa aqui é a trompa, a fímbria da trompa, e esse aqui é um ovário normal, é um paciente normal, tá? Aí você pergunta, por que estava operando? Não, porque tinha uma coisa do outro ovário, tá? Tá? Mas esse lado é normal, tá? Esse lado aqui, o lado esquerdo dessa paciente, era totalmente normal, tá bonitinho, tá? Tem até um cistinho pequeno aqui, tá? E outra região aqui provavelmente rompeu um cistinho. Isso é normal, tá? Quando a gente pensa em fator de risco para câncer de ovário, a primeira coisa a gente tem que pensar a idade, tá? A grande maioria dos cânceres de ovário é na menopausada também, tá? Vocês estão ouvindo, né? Nossa, câncer de endométrio na menopausada, né? Mais velha, o câncer de ovário na menopausada, mama. Sim, fator de risco. O principal fator de risco para câncer geral é a idade. Você entendeu? É viver, tá? Então, assim, realmente é um fator de risco mesmo. Então, a idade. Então, a gente vai ter que começa a aumentar a partir dos 45 anos de idade e vai atingir um pico que a gente fala, né? De incidência já na 6ª, 7ª década de vida, tá? História familiar é importante. Tá? Então, quem tem história familiar, por exemplo, de câncer de ovário, ou principalmente câncer de mama também, é importante em relação a risco. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês. Quando a gente tem a imagem do ovário, a primeira coisa a gente tem que ver o aspecto. Como é que é esse cisto? Tá? Que aspecto que é? Se você tiver um cisto, eu vou mostrar mais para frente a foto, cisto simples, que a gente fala o quê? Uma bexiga d'água, provavelmente não é câncer de ovário, mesmo na menopausa. Tá? Se você tiver áreas sólidas, com carne dentro, pode ser realmente um câncer. Se você tiver doença nos 2 ovários, aumenta mais ainda a chance. E se você tiver ainda sinais de que tem alguns implantes, alguma maneira de disseminação, aumenta mais ainda a chance de ser um câncer de ovário. Tá bom? Que são as presenças dos outros sinais. Tá? A gente vai ter que, a grande maioria, a gente chama esporádico. Esporádico o que é? Não tem risco de herança familiar. Tá bom? Só que 10% dos cânceres de ovário são de herança familiar. É importante falar isso por quê? Porque esses mesmos 10% estão relacionados também com câncer de mama, tá? Então, a mulher que tem uma história muito forte de câncer de mama na família, a minha irmã, minha avó, minha mãe, minha outra irmã teve, um paciente tem que ser, digamos, encaminhada por um especialista nisso, que chama oncogenética, tá? A oncogenética vai avaliar, eventualmente tem até que fazer alguns testes genéticos, tá bom? Nessa mulher que teve o câncer, tá? Então, 10% herança. E a gente conhece, são 2 genes, tem um nome bonito, BRCA1, BRCA2, tá? Então, quem é sabidamente portador, por exemplo, dessa mutação, tem muito risco de câncer de mama, mas também de ovário. Chega até 60% até os 75 anos de vida. BRCA2 até 27%. Então, é muito importante, é um risco, né? Risco muito alto, para quem tem. Graças a Deus é a minoria, tá bom? E no geral, realmente falei para vocês, câncer de ovário, a maioria é pacientes na menopausa, tá? Menos de 45 anos, 1 a cada 15 casos que tem massa no abdômen é câncer realmente, tá bom? Mas na pós-menopausa é a grande maioria, tá?
E como eu falei para vocês, 85% são esses tumores epiteliais, que é daquela camada mais superficial. O que é um fator protetor para o câncer de ovário? A gente sabe que é o anticoncepcional, tá? Ninguém vai indicar anticoncepcional para evitar que tenha câncer de ovário, mas a gente sabe que é um fator protetor de câncer de ovário. O uso por mais de 5 anos é um fator protetor. O raciocínio é o seguinte, é como se você deixasse o ovário quietinho, sem ovular, tá? Então é um fator protetor, isso é estabelecido, bem estabelecido na literatura, tá bom? Usar o anticoncepcional vai aumentar câncer de mama? É um grande questionamento, tá? Existem linhas que falam que pode, outras que falam que não, então assim, isso não é estabelecido. Mas no caso pro câncer de ovário, a gente sabe que protege, tá? Usar anticoncepcional diminui o risco, tá? de ter câncer de ovário, tá bom? Esse aqui é um aspecto de um cisto benigno no paciente. Operou porque está muito grande, está comprimindo as estruturas em volta, tá? Então a gente vê aqui, parece uma bexigona d'água, né? Tem uns vasinhos aqui em volta, tudo, mas não é nada, não tem nada dentro, até brilha, né? Tá até brilhante e tal, tá? E por outro lado, esse aqui é um cistão grande, você vê que tem umas deformações, e quando você abre esse cisto, tem aquelas áreas sólidas, tá vendo? Como se fosse as projeções que a gente fala para dentro, uns tumorzinhos para dentro do ovário. Isso aqui já tinha sido visualizado no ultrassom, já tinha sido suspeitado, tá? Então é uma grande diferença mesmo. Então, assim, é possível, em alguns casos, a gente ter uma suspeita, né, em relação antes de operar, inclusive, tá bom? Infelizmente, a gente vai ter que, pro ovário, a gente fazendo ultrassom, né, e eventualmente fazendo até um marcador que chama CA125, a gente não é tão eficaz, por exemplo, para conseguir fazer diagnóstico precoce. Pode acontecer da mulher fazer num ano, no outro ano a doença já é um pouco mais avançada. Isso acontece no ovário. Ao contrário da mama, a gente sabe que a mamografia é eficaz, você vai diminuir a mortalidade por câncer de mama naquela população que você estiver fazendo mamografia, tá? Então, assim, no caso do Papa Nicolau, você vai também estar no ovário. Infelizmente, a gente o exame que a gente tem atualmente ainda que é ultrassom, e eventualmente um marcador para cada paciente a gente indica se vai fazer ou não, chamado CA125, a gente pode falhar, tá? E, como a gente tinha falado, aqueles riscos e benefícios de rastrear, a gente pode, na verdade, acontecer o seguinte, a gente pode ter que fazer a cada uma mulher em cada 2.500 rastreadas que poderia realmente ser beneficiada do rastreamento, no caso do ovário. Isso seria até, em alguns casos, menor que o risco de complicação, tá? Então a gente vai acabar tendo muitos falsos positivos para o câncer de ovário, tá? Por enquanto, o que a gente tem em relação ao ovário é isso, tá? Então assim, a gente tem, na verdade, lógico, fazer tudo bem, faça ultrassom se for possível fazer, mas tem que ter parcimônia até para analisar o que você vai estar vendo dos resultados, tá bom? Viu o cisto, estou desesperado. Não, pera lá. Não, pode não ser nada mesmo, tá? E qual que é o problema? Além do método não ser tão bom, é muito raro, não é tão raro, né? O risco é 1 em cada 70 mulheres durante a vida, dá 1,4% de risco durante a vida. Isso na população americana, tá? Ou seja, população, digamos, que tem de países desenvolvidos, né? Que é um pouco mais alta que seria da brasileira. Então, assim, é pouco frequente, né? Então, comparado com o câncer de mama, né? Que é muito mais frequente, tá? Então, assim, quando você está na frente do teu médico, numa consulta, ele vira para você tem câncer. Então, assim, é complicado, né? Parece que está explodindo uma bomba na frente. Meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Né? Então, aqui já começa a contar as horas, e agora? Vou para o caixão, vou morrer? Né? Fica aquele desespero. E aquele tudo que estava uma maravilha na tua vida, de repente, escurece. Fica aquele breu total, né? Mas eu acho que aquela tempestade, e saber que sempre tem alguém que possa olhar para vocês, né? Olhar, ajudar, e que aquela tempestade, com o passar do tempo, isso aí pode se clareando de novo, e que assim, a informação geralmente é igual ao tratamento adequado, tá? Isso é extremamente importante. Eu gostaria de mostrar para vocês, quem não conhece, tem alguns pacientes do hospital aqui, esse é o nosso departamento de ginecologia oncológica. Dr. Ademir, tá, Narciso, aqui é o Dr. Levon, doutora Lilian Kumagai, Dr. Carlos Chaves Falopa e a doutora Elza Fukazawa, tá bom? Agora eu gostaria de chamá-los para sentar na nossa mesa e abrir para perguntas.